Bem-vindos, meus irmãos de todas as denominações religiosas, aqueles que estão chegando pela primeira vez, que possa se inscrever em nosso canal, compartilhar essas informações. E hoje nós estamos trazendo essa temática, o fluido que concebe a vida. Isso sim, existe um fluido que vai conceber e dar origem à sua vida. Sem ele, a sua vida não existiria, e é isso que a gente vai trazer agora. Inicialmente, eu queria trazer para vocês essa definição de prana. É uma definição catalogada ali entre 7 e 14 antes de Cristo. Olha o período. E se diz que o prana é uma energia que vai estar em todo o universo, né? Dentro do prana existe uma energia, um princípio vital que anima os seres humanos, né? Bem como lá dentro desse prana existem leis como da gravidade, leis como da eletricidade. Então olha que definição interessante dessa época antes de Cristo. Mais à frente, aí já na medicina tradicional chinesa, a definição de Qi, vou me expressar assim, porque existem outras pronúncias. Então, Qi seria um fluido cósmico, uma energia cósmica que permeia todo o universo. Os teóricos da medicina tradicional chinesa, uns ali de 300 a.C. e outro ali de 1000 anos após Cristo, mais ou menos isso, diz o seguinte para a gente, que o Qi pode ser algo material e imaterial, né? Olha o entendimento que se tem e como uma coisa pode ser material e imaterial. Mas a gente já pode ver que a definição do prana é uma definição muito aproximada do Qi, da medicina tradicional chinesa, que em seguida é usado pela corrente japonesa e todas aquelas práticas que surgiram têm esse entendimento dessa energia vital ou dessa energia. Enfim, mas vem aí no século XVIII, Mesmer, que a gente já comentou, e ele define que existe um fluido penetrante, né? Que é um fluido que anima os corpos e vai estar em todo lugar. Então você vê que existe uma definição semelhante, né? A definição indiana, a definição chinesa, uma definição ali de Mesmer. Mais à frente, a gente tem uma definição de Deleuze. Deleuze foi um magnetizador e ele diz que existia um fluido magnético que permite que seres possam interagir entre si, né, à distância. Então ele condiciona esse fluido a possibilidade de você atuar nos outros seres, das interferências, como até o próprio Mesmer, a interferência dos planetas em nossa vida. Tem que existir algo, tem que existir um fluido, né? Mais à frente aí chega Kardec com a codificação vinda da espiritualidade, nos explicando. Deus, o Criador, ele criou lá um espírito, o princípio espiritual e a matéria. Ele criou esses dois elementos, formando assim a Trindade Universal. Mas não vamos adentrar nisso. Para que isso possa ocorrer, tem que existir, aí a gente vai lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, tem que existir um fluido que possa ligar o espírito à matéria. Esse fluido é o que se catalogou por fluido universal, fluido cósmico universal, que origina tudo que tem, ou tudo que existe a níveis materiais. Exemplo, dentro desse fluido cósmico universal, vai surgir um fluido chamado fluido vital. Alguns chamam fluido magnético, outros chamam fluido magnético animalizado. Enfim, é um fluido derivado do fluido universal, né, que permite que haja interação entre espírito e matéria, né? Enfim, a partir do fluido universal surge o fluido vital, ou elétrico animalizado, mas surge um outro fluido.
esse fluido que é chamado princípio vital. É o fluido que caracteriza a existência de vida. Então, esse fluido ou esse princípio vital atuante dentro do fluido vital é o que permite que exista vida. Animais, plantas e nós, seres humanos. Sem esse princípio vital, não existiria vida propriamente dita. E aí eu trago para vocês a questão da Gênese, quando coloca lá no item 10 a seguinte coisa: há um fluido etéreo que enche todo o espaço. Isso é datado de 1868, Gênese trazida por Allan Kardec, né? Uma matéria geradora de todos os mundos, ou um éter gerador de todos os mundos. Gravem isso. E mais à frente ele coloca que, né, todas as obras da natureza vão estar unicamente sendo criadas pelas leis da atração e repulsão. Isso está lá na Gênese de 1868, está aí as referências. Aí eu quero trazer para vocês o bóson de Higgs, descoberto em 2012. A teoria foi trazida em 1964, acho que é Peter Higgs. E aí, na definição e explicação, procura nessa reportagem da Super Interessante, olha só, primeira parte do Big Bang irradiou e congelou, formando um éter que envolve tudo que há no universo. Um éter que envolve tudo que há no universo. Olha lá da Gênese, esse fluido é o éter, matéria primitiva. Mais à frente, né? Quando o bóson passa para entre as partículas, ele causa um efeito. Esse efeito de atração e repulsão entre elas. Resultado, as partículas ganham massa. Sem o bóson de Higgs, por isso, não seriam formados nem os átomos. O universo não existiria. Está aqui na Gênese do século XIX, ó, em virtude das leis da atração. Então, o que vem lá do prana, o que vem lá especificamente do que as definições convergem para as definições trazidas por Kardec e convergem para o que a ciência mostrou a partir de 2012, né? Então, mostrando para vocês didaticamente, fluido universal, temos o fluido magnético animalizado, o fluido vital, vai existir o princípio vital aí dentro. No fundo, o fluido universal a gente poderia chamar de campo de Higgs, como vocês viram na matéria anterior, né? E o fluido vital, fluido elétrico animalizado com princípio vital, poderia se chamar o próprio bóson de Higgs, apelidado de partícula de Deus. Não é que é Deus, apelidado de partícula de Deus. Então, era isso que a gente tinha para trazer para vocês, que vocês possam aí se inscrever em nosso canal, compartilhar nossos vídeos e é um prazer tê-los aqui. Que Deus possa abençoar cada um.